Nos vastos domínios do Império Medo-Persa, o rei Dario estabeleceu 120 governadores sobre o reino. Acima deles, 3 presidentes, e um deles era Daniel. Ele se destacava tanto em sabedoria e espírito que o rei planejava colocá-lo sobre todo o reino. Mas o sucesso de Daniel despertou a inveja dos outros presidentes e governadores. Eles começaram a procurar, com afinco, alguma falha na sua conduta ou administração para poderem acusá-lo diante do rei. No entanto, não encontraram nada. Daniel era irrepreensível, fiel em todos os seus deveres, e nenhuma corrupção ou negligência podia ser encontrada nele. Frustrados, seus inimigos perceberam que a única maneira de armar uma cilada para Daniel seria usar sua devoção a Deus como isca. Eles sabiam que a fé de Daniel era inabalável e constante. Então, tramaram um plano astuto e maligno. Foram em grupo até o rei Dário e, com palavras de adulação, propuseram um decreto real. Disseram: ó rei Dário, que vivas para sempre. Todos os presidentes, governadores, conselheiros e sátrapas concordaram que o rei deveria publicar um edito e impor um decreto, que por 30 dias, qualquer pessoa que fizer uma petição a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei, será lançada na cova dos leões. O rei, vaidoso e sem suspeitar da verdadeira intenção por trás daquela lei, achou a ideia excelente para consolidar seu poder e a unidade do reino. Ele assinou o documento, tornando uma lei irrevogável dos medos e dos persas, que não podia ser alterada. Assim que Daniel soube que o decreto havia sido assinado, ele não hesitou, não se escondeu, nem mudou sua rotina. Ele foi para sua casa, em seu quarto de cima, com as janelas abertas em direção a Jerusalém. Ele se ajoelhou e orou, dando graças ao seu Deus, exatamente como fazia antes, 3 vezes ao dia. Sua lealdade a Deus era maior do que o medo de qualquer decreto humano. Os conspiradores, que já esperavam por isso, ficaram de vigia e o encontraram orando e suplicando a Deus, com a prova que precisavam. Correram de volta ao palácio para acusá-lo diante do rei. Eles disseram: ó rei, não assinaste um decreto, que por 30 dias, qualquer um que orasse a outro deus ou homem, que não a ti, seria jogado na cova dos leões? O rei confirmou: sim, o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então eles revelaram seu verdadeiro propósito. Daniel, um dos exilados de Judá, não faz caso de ti, ó rei, nem do decreto que assinaste. Ele continuou orando 3 vezes ao dia. Ao ouvir isso, o coração do rei Dario se encheu de angústia. Ele percebeu que havia sido manipulado e que sua própria vaidade o levara a armar uma armadilha para seu mais fiel servo. Durante todo o dia, até o pôr do sol, o rei tentou encontrar uma maneira de salvar Daniel. Ele buscou brechas na lei, consultou seus conselheiros, mas tudo foi em vão. A lei era imutável. Ao final do dia, os homens voltaram a pressioná-lo, lembra-te, ó rei, que nenhuma lei ou decreto que o rei estabelece pode ser mudado. Com um coração pesado, o rei Dario deu a ordem. Daniel foi preso e levado até a cova dos leões. Antes que ele fosse lançado lá dentro, o rei, com a voz embargada pela tristeza e pela esperança, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Daniel foi então colocado na cova, e uma grande pedra foi rolada sobre a entrada. O rei selou a pedra com seu próprio anel e com o anel de seus nobres, para que nada pudesse ser feito para mudar o destino de Daniel. Aquela noite foi a mais longa da vida do rei Dario. Ele voltou ao palácio, mas recusou comida e qualquer forma de entretenimento. O sono fugiu de seus olhos, e ele passou a noite em jejum, aflito e preocupado com o destino de seu amigo. Ele se remoía em culpa por sua decisão precipitada, enquanto imaginava o terrível fim que aguardava o homem mais justo que ele conhecia. Enquanto isso, na escuridão da cova, Daniel estava cercado por leões famintos. O ar era denso com o cheiro dos predadores, mas algo extraordinário aconteceu. Um anjo do Senhor desceu e fechou a boca dos leões. As feras, que normalmente teriam despedaçado qualquer um que ali entrasse e tornaram-me sem mansas como cordeiros, elas se deitaram aos pés de Daniel, calmas e submissas. Naquela cova escura e assustadora, a presença de Deus era uma luz que afastava todo medo. Daniel não estava sozinho. A proteção divina o envolvia, transformando uma sentença de morte em uma noite de paz e comunhão com seu Criador. Ele não sentiu medo, pois sua confiança estava firmemente ancorada no poder de Deus para salvar.
Logo ao raiar do dia, o rei Dário se levantou e correu para a cova dos leões. Sua voz era um misto de medo e uma pequena faísca de esperança quando ele gritou na escuridão: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus a quem você serve continuamente pôde livrá-lo dos leões? O silêncio que se seguiu pareceu uma eternidade. Então, para o espanto e alívio do rei, uma voz clara e calma respondeu de dentro da cova: Ó rei, que vivas para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente diante dele. E também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. A alegria do rei foi imensa. Ele imediatamente ordenou que tirassem Daniel da cova. Quando o ergueram, examinaram-no e viram que não havia um único arranhão em seu corpo, porque ele havia confiado em seu Deus. A prova de sua fé era visível para todos. O livramento era um milagre inegável. A justiça então precisava ser feita. O rei Dario, agora cheio de uma justa ira, ordenou que os homens que haviam acusado Daniel fossem presos. Eles, juntamente com suas esposas e filhos, foram lançados na mesma cova dos leões. Antes mesmo que chegassem ao fundo, os leões os dominaram e despedaçaram todos os seus ossos, mostrando a ferocidade que havia sido contida na presença de Daniel. Após esse evento milagroso, o rei Dário escreveu uma carta para todos os povos, nações e línguas que habitavam em toda a terra. O decreto dizia: paz vos seja multiplicada. Faça um decreto pelo qual, em todo o domínio do meu reino, todos tremam e temam perante o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim. Ele livra e salva, e opera sinais e maravilhas no céu e na terra. Foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões. Assim, a fidelidade de um homem resultou na exaltação do nome de Deus por todo um vasto império. A história de Daniel na cova dos leões nos ensina uma lição poderosa sobre fidelidade e confiança. Em um mundo que muitas vezes nos pressiona a comprometer nossas convicções, a história de Daniel nos encoraja a permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante das maiores ameaças. Ele nos mostra que a verdadeira coragem não é a ausência de medo, mas a decisão de obedecer a Deus apesar do medo. A confiança inabalável de Daniel no poder e na bondade de Deus o sustentou na cova escura. E essa mesma confiança ela está disponível para nós hoje, que possamos, como Daniel, escolher a fidelidade, sabendo que nosso Deus é capaz de fechar a boca dos leões em nossas vidas e nos livrar de qualquer perigo, para a glória do seu nome. Obrigado por assistir. Se esta mensagem tocou seu coração, considere se inscrever e compartilhar para que mais pessoas possam ser inspiradas pela fidelidade de Deus.